Quando um velho desconhecido é levado inesperadamente para o hospital em coma, um pombo continua aparecendo no quarto para se sentar em sua cama. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Depois de tentar banir o pássaro sem sucesso, um dos médicos notou que o pássaro tinha um pequeno tubo em volta da perna. Ele tinha certeza de que isso deveria conter a resposta de por que esse pombo continuava aparecendo. Quando ele finalmente conseguiu ler a mensagem escondida dentro do tubo, o médico sabia que precisava chamar a polícia aqui para ajudar imediatamente. O pombo acomodou-se na cama do homem novamente, arrulhando e se enfeitando. Isso deu ao médico tempo para se esgueirar ao redor do animal para fechar rapidamente a janela pela qual ele havia entrado. Ele não iria voar para longe desta vez. Agora, ele só precisava capturá-lo para descobrir por que ele estava voltando aqui. Foi uma luta e tanto, com a ajuda de várias enfermeiras e um jaleco usado como rede, o médico acabou segurando o pombo. Ele removeu o tubo que estava preso em torno de sua perna. Dentro havia um pedacinho de papel com uma mensagem escrita nele. Quando o médico leu, ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Com esta nova informação em mãos, o médico sabia que estava muito longe de sua profundidade com esta situação. Ele chamou a polícia, sabendo que eles tinham os recursos e a experiência para lidar com a situação com esse velho desconhecido. Mas quem era realmente esse velho? Por que o pombo visitou todos os dias? E por que o médico envolveu a polícia? Mesmo antes do pombo chegar, o homem era um caso estranho. Ele foi levado ao hospital em estado crítico uma noite. Os médicos e enfermeiros da sala de emergência fizeram tudo o que puderam para salvá-lo, trabalhando duro para estabilizá-lo. Surpreendentemente, eles conseguiram. Embora agora ele estivesse estável, era difícil determinar o que havia causado o mau estado do homem. Muito provavelmente tinha algo a ver com o veículo do homem. Mesmo em um palpite, ele tinha que estar perto dos 80 ou 90 anos. No entanto, a equipe não tinha como confirmar isso. Quando ele foi levado às pressas para a sala de emergência, o velho não tinha identidade nem nada com ele. Um espectador o viu desmaiar na rua e chamou uma ambulância para buscá-lo. Era possível que ele não estivesse carregando uma carteira ou identidade, ou talvez tivesse perdido no processo de levá-lo ao hospital. Para tornar as coisas ainda mais complicadas para todos os envolvidos, devido ao homem ter uma grave lesão no cérebro devido à queda, o médico decidiu colocar o homem em coma até que o trauma diminuísse. Por enquanto, o homem negativo em coma induzido, rotulamos como John Doe. No dia seguinte à sua internação, houve muita discussão entre a equipe do hospital sobre como lidar com a situação. Sem nome, endereço ou parentes mais próximos, eles não tinham como saber o histórico médico do homem ou suas necessidades médicas. Enquanto discutiam planos possíveis, eles ouviram alguma comoção vindo do quarto do velho. Uma das enfermeiras correu para o quarto para verificar o homem. O que ela não esperava nem um pouco era ver um belo pombo cinza se pavoneando ao longo da cama do velho em coma. O pombo não parecia em pânico ou angustiado de forma alguma. Na verdade, parecia quase em casa ali na cama, apesar de todos os tubos e fios ao redor do homem. Para surpresa da enfermeira, ela viu que a janela estava aberta o suficiente para o pássaro passar. Mesmo em sua confusão, a enfermeira sabia de uma coisa. Não importava realmente como o pombo havia entrado na sala, não poderia ficar ali. Quem sabia que tipo de doença poderia estar carregando? Um hospital não era lugar para vermes de rua. A questão agora era como ela iria tirar o pombo do quarto sem que ele surtasse e possivelmente arrancasse os fios que mantinham o velho seguro em seu coma. Fechando a porta do quarto atrás dela, a enfermeira abriu a janela o máximo que pôde, então se preparou para começar a perseguir o pombo. O pássaro arrulhou e esvoaçou, evitando seu aperto, mas felizmente não prendendo nenhum fio. Demorou algumas tentativas, mas ela finalmente conseguiu persegui-lo pela janela. Ela fechou uma janela quando o pombo estava do lado de fora, tratou o paciente e continuou com o resto de seu dia atarefado, esquecendo rapidamente que o incidente com o pombo havia acontecido. No entanto, definitivamente não seria a última vez que ela veria o pássaro. Na verdade, esse pombo em particular estava prestes a se tornar um visitante notório do hospital. No dia seguinte, a situação do velho desconhecido mudou um pouco.
Depois de verificar com os superiores no hospital, o médico encarregado do John Doe conseguiu garantir uma semana de tempo livre para o homem, quer ele acordasse ou não. Depois disso, se ele ainda não estivesse em condições de ser retirado do coma ou se ainda fosse desconhecido, eles revisitariam a situação e viriam se havia outro hospital que poderia acolhê-lo. Os médicos estimaram que o homem precisaria de 3 dias em coma induzido para permitir que o crescimento cerebral diminuísse. Esperava-se que isso lhe desse mais 3 ou 4 dias para se recuperar e encontrar algum parente próximo para contatar. Até então, o velho ficaria em observação. No entanto, algo mais estava observando o homem também. Como a enfermeira não havia discutido o incidente do pombo com nenhum outro membro da equipe, alguém do turno da manhã abriu novamente a janela do velho. Com certeza, da próxima vez que alguém foi checar seu misterioso paciente, o estranho pombo estava na cama novamente. Ele arrulhou baixinho, afufando suas penas enquanto olhava para uma enfermeira. Uma enfermeira não podia acreditar o quão ousado era o pássaro. E ela tinha certeza de que era o mesmo do anel de penas pretas em volta do pescoço. Ela tentou enxotar o pombo como da última vez, mas desta vez o pássaro aparentemente não se importava. Em vez de voar até a janela, ele bateu na luminária acima da cama e se recusou a se mover. Uma enfermeira acabou tendo que chamar a segurança para ajudá-la a retirar o animal. Após esse incidente, outros funcionários do hospital pediram para ouvir sobre o pássaro. Rumores e teorias aguardavam a circular sobre por que ele continuava visitando o velho. Havia uma placa feita para a porta do quarto instruindo para manter uma janela fechada o tempo todo. No entanto, a equipe continuaria a ver o pássaro determinado. O pombo passou horas sentado diante da janela fechada olhando para o velho na cama ou andando de um lado para o outro no parapeito da janela. Quando a equipe tentou fechar a cortina na tentativa de afastar o pássaro, o pombo tentou voar pela janela de outro paciente para entrar no prédio. Ele foi rapidamente capturado e removido novamente, mas as coisas estavam ficando fora de controle. Por que o pássaro estava tão obcecado com o velho? Mais e mais pessoas no hospital ouviram falar sobre o pássaro e alguns vieram ao quarto em busca do pombo lendário. Muitos curiosamente ponderavam sobre o que estava fazendo aqui. Finalmente, no final do 3º dia tentando se livrar do pombo, alguém descobriu uma pista interessante. Como o pombo havia passado tanto tempo sentado no parapeito da janela, as pessoas podiam observá-lo bem de perto. Um dos médicos apareceu durante a hora do almoço e ficou examinando o pombo. Foi nesse momento que ele notou que o pássaro tinha algo estranho preso deliberadamente à sua perna. Pegando o telefone, uma rápida pesquisa na internet respondeu à pergunta do médico. O pequeno tubo fechado preso à perna do pombo era usado principalmente para transportar pequenos itens ou mensagens. Ele tinha certeza de que o que quer que estivesse naquele tubo lhes daria algumas das respostas pelas quais eles estavam tão desesperados. Todo o hospital estava investido na saga agora. As pessoas perguntavam como eles poderiam pegar o pássaro. O quarto de hospital do velho ficava no 3º andar, então não era como se eles pudessem simplesmente ir lá fora e pegá-lo. Obviamente, a maneira mais fácil seria deixar o pássaro entrar na sala novamente, mas agora estava desconfiado de todos e provavelmente não se deixaria pegar novamente. E agora? Mas era a única opção que eles tinham. O velho ainda estava inconsciente e essa poderia ser a maneira de descobrir quem ele era. Então o médico sabia que, se quisessem pegar o pombo, teriam que abrir a janela novamente e deixar o pássaro voar para o velho. E assim, foi o que eles fizeram. Uma vez que a janela estava aberta, o pássaro voou imediatamente. O pombo acomodou-se ao lado da cama do velho, tomando cuidado para não se emaranhar nos vários tubos e fios presos ao homem. Essa provavelmente seria a única chance que o médico teria de capturá-lo hoje. Ele se moveu cuidadosamente em direção à cama, certificando-se de que seus passos não perturbariam a criatura curiosa. O médico avançou, e o pombo pareceu não lhe dar atenção. Ele estava muito ocupado tagarelando e se arrumando em seu local de descanso habitual. O médico não pôde deixar de admirar o quão calmo este pássaro estava em comparação com os outros que circulavam pelo estacionamento do hospital. Rapidamente, ele alcançou a janela, fechando-a para evitar a fuga do pombo. Com a janela fechada, não haveria como o pombo escapar do quarto. As coisas estavam ficando mais fáceis, mas o médico ainda estava ansioso que o pássaro fosse difícil de pegar fisicamente.
Ele sabia que seria quase impossível realizar uma tarefa sozinho, então pediu a ajuda da enfermeira para fazer o trabalho. Como um atleta profundo, o médico se lançou em direção ao pássaro, uma ação que foi recebida com um turbilhão de comoção. O equipamento foi sacudido e tocado para o lado, e os dois colegas causaram tanto barulho que fizeram os outros membros da equipe espiarem a sala para ver o que exatamente estava acontecendo. Este foi um grande erro. O pombo viu sua chance de escapar e pegou, voando para fora da sala e para o corredor, onde várias pessoas gritaram com sua presença. O médico e a enfermeira correram atrás dele, com o médico gritando com a equipe para rastrear seu novo amigo vulnerável. Ele não podia deixá-lo escapar novamente sem descobrir exatamente o que estava preso à sua perna. Em algum momento, parecia que toda a ala hospitalar estava procurando desesperadamente por esse pássaro. Até mesmo alguns pacientes estavam esperando para serem atendidos para ajudar. Eles precisariam de tantas mãos quanto pudessem neste momento, já que o pássaro tinha ficado muito bom em iludi-los. O médico esperava que todo esse esforço não fosse em vão. De repente, não muito longe do quarto do homem em coma, o médico e o resto da equipe ouviram um confiante "entendi" soar ao virar da esquina. O médico se apressou na direção do anúncio e, para sua surpresa, o pombo estava preso nas mãos de um dos pacientes, se contorcendo para ser solto sem sucesso. Uma vez que o médico conseguiu agarrar o pássaro, ele removeu cuidadosamente o tubo de sua perna, abrindo para revelar seu conteúdo. Ele assumiu que provavelmente era um truque que alguns garotos estavam pregando e, coincidentemente, o pássaro havia se afeiçoado ao homem inconsciente na outra sala. Mas o médico não estava preparado para o que estava realmente armazenado no tubo. Depois de dar uma tapinha suave no tubo, 2 pílulas caíram em cascata da abertura, junto com um pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Quem na Terra usaria um pombo para entregar medicamentos? Perplexo, o médico abriu a nota e leu, apenas para ficar igualmente confuso com a nota. Dizia, as doses avançadas, sem nenhuma outra informação para respaldar. Também não havia detalhes sobre para que serviam as pílulas. Nada disso fazia sentido. A equipe se amontoou ao redor do médico, curiosa demais para voltar às suas tarefas rotineiras. Perguntaram-lhe para que serviriam as pílulas, mas ele ficou perplexo. Ele precisaria pedir mais informações ao farmacêutico do hospital. Até então, eles precisavam descobrir onde manter o pombo até que o mistério fosse resolvido. O pombo recebeu uma casa em uma pequena gaiola por enquanto, o que realmente não parecia se importar. O médico e alguns da equipe de enfermagem se retiraram para o quarto do homem em coma, olhando para o prontuário e ao redor do quarto para ver se conseguiram encontrar algumas respostas. Para obter alguns antecedentes, o médico decidiu falar com uma enfermeira que havia encontrado o pombo pela primeira vez. Tudo o que uma enfermeira sabia era que o pássaro havia basicamente aparecido na mesma hora em que o homem foi admitido. Não fazia sentido. Não parecia que o pombo era domesticado, então como era capaz de localizar o homem com tanta precisão? A única explicação que o médico conseguiu pensar foi que alguém estava monitorando o homem de perto e se certificou de que esse pássaro sabia exatamente para onde ir. Qualquer outra opção parecia mais um conto de fadas do que uma possibilidade realista. Ele até riu alto ao pensar no pombo sendo o animal de retenção de John Doe. Ele sabia que, antigamente, os pombos eram frequentemente usados como pássaros aéreos, então a ideia de que esse pombo seria capaz de entregar com precisão um pacote em nome de outra pessoa não era uma suposição distante. A maior questão era esta: quem na Terra estaria tentando entregar medicamentos a um homem inconsciente em um hospital? Ao longo de seu turno, a mente do médico continua vagando para o homem em coma e o pombo. Ele sabia que antes que suas rodadas terminassem, ele precisava chegar ao fundo nisso. Para esgotar todas as outras opções, decidiu entrar em contato com a equipe de segurança do hospital. O prédio estava coberto de câmeras, e havia a possibilidade de que alguém pudesse ter capturado de que direção o pássaro estava vindo, ou se houvesse alguém frequentando a ala em que o homem estava. A equipe de segurança ficou feliz em rever as imagens, pois mistérios como esse não apareciam no hospital e a equipe estava bastante entediada na maior parte do tempo. Aconteceu que uma câmera externa foi posicionada perfeitamente para que a janela do homem em coma estivesse totalmente à vista. Parecia destino para o médico. Ele sabia que seria capaz de chegar ao fundo disso em breve.
Depois de algumas horas, a equipe de segurança conseguiu reduzir cerca de 2 semanas de filmagens, inspecionando cuidadosamente todos os quadros em que o pombo aparecia. Único dia nas últimas semanas. Cada vez que o pombo aparecia, ele era facilmente capaz de mergulhar na janela e fazer contato com o paciente inconsciente. Mesmo com as novas informações, o médico ainda não conseguiu entender por que esse homem em particular era o destinatário de um pacote tão estranho. Por sorte, um de seus colegas levou as pílulas ao farmacêutico para revisar, então pelo menos ele teria uma resposta concreta sobre isso em breve. Determinado, o médico procurou outro membro da equipe para revisar os registros do quarto do hospital. Na cabeça do médico, era possível que um paciente anterior pudesse ter algo a ver com tudo isso. Reunindo o maior número possível de registros referentes aos habitantes anteriores da sala, ele se juntou a alguns dos membros da equipe em uma sala de conferência em seu intervalo para verificar os dados. Enquanto a equipe examinava os documentos, um funcionário voltou com informações sobre as pílulas desconhecidas. O remédio era na verdade algumas doses de narcóticos bem pesados. Este era um medicamento para dor dado apenas a pacientes que sofriam traumas graves e eram altamente viciantes. De repente, as coisas levaram a fazer sentido. O pombo era na verdade uma mula de drogas. Todos na sala de conferências não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Será que um animal literal havia traficado drogas para o hospital deles? Era quase bizarro demais para acreditar. Neste momento, alguns outros membros da equipe se manifestaram, dizendo que haviam encontrado registros informando que um ex-paciente que estava naquele quarto havia sido internado por overdose. Com um pouco mais de pesquisa, a equipe foi capaz de descobrir. De acordo com rumores, o paciente anterior tinha a possibilidade de tentar enganar as enfermeiras para lhe dar ansiedades fortes sempre que ele era internado. Ele ficou no hospital várias vezes ao longo do ano passado, com sua estadia mais recente a mais longa. Ele teve seus direitos de visita rescindidos após vários casos de pessoas trazendo drogas para sua cama. Sem escolha, o hospital entrou em contato com as autoridades. Eles não podiam ter esse tipo de coisa protegida em seu estabelecimento. Depois de alguns dias, o médico ouviu de algumas enfermeiras fofoqueiras que o homem estava preso por suas ações. Uma das enfermeiras tinha uma irmã que o compreendia, e dizia-se que o homem estava preso sem fiança até seu julgamento por uma variedade de outros crimes que haviam cometido ao mesmo tempo. Felizmente, depois que o drama se instalou, o homem em coma acordou alguns dias depois. Parecia um milagre. O médico mal podia esperar para contar a ele sobre os eventos que aconteceram enquanto ele estava inconsciente, mas decidiu adiar até que o homem pudesse falar com sua família primeiro. Ele só podia imaginar o choque que o homem agora consciente ficaria assim que pudesse ouvir quem havia reivindicado o quarto antes dele. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado.